Olá, essa apresentação faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina Ética e Legislação Profissional, ministrada pelo professor Edson Franco de Moraes, no período 2024.1 da Universidade Federal da Paraíba. A equipe é formada por Davi Guedes de Araújo e Jéssica Maria Bernardo da Silva. Na apresentação de hoje falaremos sobre o JICPA, que é o Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados. Começarei apresentando um breve histórico do JICPA. Então, em 1948, foi introduzido o sistema de contadores públicos certificados, sob um conjunto de políticas que buscavam dissolver as panelinhas, tanto industriais quanto financeiras do país. Além disso, ele buscava popularizar a negociação de títulos com cidadãos e aumentar também o número de acionistas individuais. Já em 1949, a JCPA ela foi estabelecida como uma organização voluntária e tornou-se uma corporação especial estipulada pela Lei de Contadores Públicos Certificados de 1966. Já em 2004, ela tornou-se uma corporação privada estabelecida por uma lei especial. Então, o registro no JCPA ele é obrigatório para todos os profissionais que desejam trabalhar como contadores certificados no Japão. E, em 31 de março de 2001, mais de 32 mil CPAs estavam registrados no Instituto. Então, mais para frente eu vou trazer o número atualizado de 2023. Então, o JCPA ele busca operar com transparência e neutralidade. Então, como uma organização autorreguladora para profissional contábil, para a profissão contábil. E ele estabeleceu 16 associações regionais como filiais em todo o país, buscando melhorar as qualificações dos membros pertencentes a cada associação regional e também realizar atividades relacionadas às associações regionais. Então, o Instituto ele instrui, comunica e supervisiona com o objetivo de manter a dignidade dos contadores públicos certificados e das firmas de auditorias que são membros. E para melhorar no trabalho de certificação, o comitê ele conduz um trabalho administrativo relacionado ao registro de contadores públicos certificados, que são os CPA. Então, com isso, o Instituto ele pretende contribuir para o estabelecimento e o desenvolvimento de uma economia mais justa. E os contadores públicos certificados, eles têm a missão de contribuir para a economia do Japão. Então, com o aprimoramento e fortalecimento das auditorias realizadas pelos contadores certificados, bem como o fornecimento de serviços de consultoria e também de assessoria. Representação e membros. Então, aqui nós temos o sistema de governança e os oficiais. Então, o sistema de governança, ele compreende a Assembleia Geral, que funciona como um órgão máximo de tomada de decisões. Tem também o Conselho e o Conselho Executivo, que são os responsáveis pela execução e supervisão das operações do Instituto, e os comitês consultivos, Conselho de Auditores e corporativos que eles estão relacionados com o monitoramento. Já que nos oficiais, nós temos os executivos que compreendem o presidente, vice-presidente, diretor executivo, membros do conselho executivo e membros do conselho e auditores corporativos. Então, o número total de executivos é limitado a 90 membros. E aqui nessa imagem, nós temos a foto de Tetsuya Moji. Ele é o presidente da JICA e ele foi eleito em 2022, durante a reunião dos membros do conselho. E seu mandato como presidente ele vai durar até 2025. Nesse quadro aqui, nós temos o nome dos oficiais. E esse quadro ele foi retirado em 15 de agosto de 2022. Começando aqui com o presidente, que
como eu já falei no slide anterior, é Tetsuya Moji. Temos também os vice-presidentes, que são 7, né? Naruhito Minami, Kanako Ogura, Mitsu Tsuruta, Takako Fujimoto, Shuichiro Akiyaya, Shigeru Yagi e Shintaro Goto. Temos também o chefe do executivo, que é o Hisashi Sato, e os membros da diretoria executiva, que ela é composta por 32 membros, como nós podemos ver aqui o nome de cada um deles. E os membros do conselho, que são 44. Aqui também tem o nome de cada um deles. E os auditores corporativos, que são compostos por 4 membros, que é Masasumi Nishikawa, Yoshiyuki Minegishi, Tadashi Hijamatsu e Yashari Yamaura. Vou apresentar agora os comitês do Instituto, começando pelo Comitê de Consultores Externos. Então, o Comitê de Consultores Externos ele é composto por especialistas externos e se reúne 3 vezes por ano para fornecer conselhos conforme necessário sobre melhorias no trabalho dos contadores públicos certificados. Temos a Comissão de Nomeação. Os candidatos ao cargo de presidente, eles são solicitados dentre os executivos eleitos pelos membros do Instituto. Então, esse comitê de nomeação, ele seleciona o candidato que ele considera mais adequado e o recomenda a uma assembleia de executivos recém-eleitos. Então, esse comitê, ele é formado por 16 membros, entre eles Masakito Tezuka, Ako Asai, Masashimi Oshii, entre outros. E o Comitê de Compensação. Ele é encarregado de decidir a compensação que será paga aos executivos e a política para decidir como será tal compensação. Também faz recomendações ao Conselho. Ele é composto por 5 membros, como podemos ver aqui na imagem, como Haruhiko Yamaha, Noriaki Shimazaki, entre outros. E o Conselho de Conselheiros. Então, os antigos presidentes e vice-presidentes do JICPA, eles servem como conselheiros e se reúnem 3 vezes ao ano e fornecem conselhos conforme necessário sobre melhorias no trabalho dos CPAs. Então, aqui tem o nome de alguns deles: Hiroshi Nakaki, Akio Okuyama, entre outros. Membros. Então, os membros eles consistem em membros certificados e membros associados. Os membros certificados são os contadores públicos certificados, os contadores públicos estrangeiros certificados e empresas de auditoria. Já os membros associados são os contadores assistentes e aqueles que passaram no exame. Então, todos os contadores públicos certificados e empresas de auditoria são membros do Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, o JICPA. Então, nessa figura, nós temos o número de associados por gênero e faixa etária no final de dezembro de 2023. Então, aqui na cor rosa temos o gênero feminino, na azul o gênero masculino e aqui no roxo a quantidade total de membros dessa faixa etária, porque aqui está organizado em faixas etárias, até 25, de 25 a 29, de 30 a 34, 35 a 39. Então, está organizado dessa forma. Então, nós podemos observar aqui que a faixa etária com o maior número de contadores é essa aqui, de 40 a 44 anos, com um total de 7.175 membros, dos quais 1.243 pertencem ao gênero feminino
e 5.932 ao gênero masculino. Então, o que a gente pode observar aqui também é que o número de contadores do gênero masculino é bem maior do que o feminino, em todas as faixas etárias, inclusive em algumas delas, o número do gênero feminino é muito baixo ou então não tem, mostrando a predominância, né, de homens como contadores lá no Japão. Atividades da associação. Então, temos auditoria e publicações, que são serviços que não sejam auditorias. Então, na auditoria, nós temos auditoria de demonstrações financeiras, que elas são realizadas para dar credibilidade às demonstrações financeiras pelos auditores. Então, o objetivo dessas auditorias é determinar se as demonstrações financeiras preparadas pela administração, elas representam adequadamente a posição financeira, os resultados das operações, bem como o fluxo de caixa da empresa em todos os aspectos relevantes, né? Então, de acordo com as normas que são estabelecidas naquele país. Letra B, normas de auditoria. Então, existem dois tipos de normas de auditoria, que são as normas de auditoria formuladas pelo Conselho de Contabilidade Corporativo e as diretrizes de práticas de auditoria reformuladas pela associação. E a letra C é a preparação de diretrizes práticas de auditoria, relatórios e diretrizes de prática. Então, o Comitê de Normas de Auditoria e Garantia, ele é responsável por assuntos relacionados a auditorias, serviços de garantia, serviços profissionais e controles de qualidade em escritórios. Então, esse comitê, ele tem a função de examinar e criar um código de prática relacionado a auditores, contas de pesquisas, fornecer pareceres do presidente e etc. E a outra atividade da associação são as publicações. Então, são produzidos anúncios públicos, relatórios, orientações práticas, notificações, relatórios de pesquisa, documentos de pesquisa e avisos. E publicação. Então, o Instituto ele faz anualmente a publicação do seu relatório anual integrado. Então, aqui ó, nós temos a foto do relatório anual de 2023. Então, nesse relatório são apresentadas as visões e as iniciativas para alcançá-las. E, além disso, ele vai apresentar as expectativas para o futuro com a ampliação do número de stakeholders. Então, como eu também citei no slide anterior, ele publica relatórios, orientações, notificações, documentos, avisos, entre outros. E quem pode se registrar? Então, a JCPA é a principal organização profissional de contadores públicos certificados no Japão. Então, para se registrar nela, é necessário cumprir vários requisitos rigorosos, que incluem educação, experiência prática e aprovação em exames. Então, apenas os indivíduos que tenham passado pelo processo rigoroso de certificação de CPA é que podem se registrar na JCPA. Além disso, estrangeiros também podem se inscrever e se tornar membros da JCPA. Mas para isso, eles têm que fazer os exames, né? Eles têm que passar pelos mesmos padrões rigorosos de qualificação e prática exigidos pelos contadores japoneses. Isso acontece para garantir que todos os membros eles estejam adequadamente preparados para exercer a profissão de contador público certificado no Japão. E como ingressar na entidade? Então, para se tornar um CPA, né, um contador público certificado, cada pessoa ela deve atender aos requisitos específicos para a qualificação e passar pelos passos que eu vou descrever a seguir. Então, o primeiro passo é passar no exame CPA. Ele é conduzido pelo Conselho de Supervisão de Contadores Públicos Certificados e Auditoria, que é o CPAA
OB. Então, esse exame ele é composto por testes de múltipla escolha e ele é realizado 2 vezes ao ano, e tem também um teste de redação, que isso é realizado uma vez por ano. Então, os candidatos aprovados neste teste de múltipla escolha, eles têm o direito de fazer parte do exame de redação. E o próximo passo é a experiência prática. Então, os candidatos eles devem obter experiências práticas relevantes, trabalhando em empresas de contabilidade, auditoria ou na indústria, por um período mínimo de 2 anos. E quando esses candidatos eles trabalharem na indústria, a sua experiência de trabalho ela precisa ser semelhante àquela obtida pelos candidatos que fizeram empresas de contabilidade e auditoria. Então, esses candidatos, eles podem obter essa experiência tanto antes quanto depois dos exames de CPA. Em seguida, ele passa por um programa de educação profissional em contabilidade. Então, os candidatos que foram aprovados nos exames CPA, eles são obrigados a concluir o programa de educação profissional em contabilidade, que tem 3 anos de duração. E ele é fornecido pela Fundação Japonesa para Educação e Aprendizado em Contabilidade. Então, o currículo ele é estabelecido levando em consideração os requisitos definidos por padrões internacionais de educação emitidos pelo Conselho de Normas Internacionais de Educação Contábil, da Federação Internacional de Contadores. Então, em seguida, vem as avaliações finais. Então, esses candidatos que eles foram aprovados nesse programa de educação profissional, eles estão qualificados para fazer as avaliações finais nas áreas de contabilidade, auditoria, tributação, entre outros. E, então, após ser aprovado, né, nesses testes, esse candidato ele pode se registrar no JICPA. Então, eles ficam elegíveis e se registram como membros. Então, esse registro ele é obrigatório e necessário para que os contadores eles se apresentem como contadores, né, públicos certificados e possam exercer a sua profissão no mercado. Categorias dos profissionais. Então, tem o contador público certificado, que é o CPA, que é o que eu já falei anteriormente. Então, é uma categoria de prestígio na contabilidade japonesa e eles são responsáveis pelas auditorias, consultorias financeiras, impostos, e etc. Temos também o contabilista fiscal licenciado, que é o Zeirishi. Então, os Zeirishi, eles são especialistas em contabilidade tributária e consultoria fiscal. Então, para se tornar um Zeirishi, é necessário passar em exames específicos ou ter experiência relevante como CPA. Então, eles têm autorização legal para registrar, representar indivíduos, perdão, e empresas perante as autoridades fiscais japonesas. Temos o contador público certificado em tributos, CPTA, que ele é semelhante ao Zeirishi, mas com foco específico em contabilidade e consultoria tributária. Então, também é preciso passar em exames para adquirir a qualificação. Temos o contador certificado de gestão, o CMA, que os profissionais com essa certificação eles são especializados em contabilidade gerencial, análise financeira e controle interno. E por fim, temos os técnicos em contabilidade, que embora não tenham a mesma autoridade legal que os CPAs ou os gerentes, eles desempenham papéis importantes em funções contábeis e financeiras nas empresas. E como é desenvolvida a profissão de contador no Japão? Então, a profissão de contador, ela é muito respeitada e rigorosamente regulamentada no Japão. Então, os principais aspectos para o desenvolvimento dessa profissão são qualificação e certificação, que temos os CPAs, né, que é o contador público certificado, que para que eles possam atuar, né, de forma independente, eles precisam ter a sua certificação.
e os Zeirishi, que, como foi falado anteriormente, ele atua na área tributária e é necessário passar por um exame nacional, além de ter a experiência prática. Educação e formação. Então, os contadores no Japão geralmente começam a sua formação através de cursos universitários em contabilidade, finanças ou áreas correlatas. Muitos também fazem cursos de pós-graduação ou escolas especializadas para se prepararem para os rigorosos exames de certificação. Então, a formação contínua também é essencial, pois os contadores eles precisam cumprir requisitos de educação continuada para manter as suas certificações. Regulamentação e ética. Então, a profissão ela é fortemente regulamentada pelo Conselho de Auditoria e Contabilidade no Japão, que supervisiona a conduta dos contadores para garantir a conformidade com os padrões éticos e profissionais. Então, os contadores eles devem seguir rigorosos códigos de ética, que incluem que opa, desculpa. Os contadores eles devem seguir rigorosos códigos de éticos que incluem independência, integridade e confiabilidade. E por fim, temos o mercado de trabalho e perspectivas, onde os contadores no Japão eles podem trabalhar em diversas áreas, incluindo empresas privadas, consultorias, escritórios de contabilidade e órgãos governamentais. Bem, agora eu vou falar sobre as regras de contabilidade no Japão, começando pelo órgão de normalização. Então, o Conselho de Normas Contábeis no Japão, que é o AASBJ, ele é o responsável pelo desenvolvimento e deliberação de padrões contábeis no Japão. Então, o ASBJ ele é um conselho de definição de padrões contábeis independente no setor privado que também contribui para o desenvolvimento e melhoria de padrões contábeis internacionais. Então, todos os padrões contábeis definidos por esse órgão, eles estão sujeitos ao endosso do FSA, que é uma agência do governo japonês, e a adoção das IFRS no Japão. Então, desde 2010, as empresas que atendem certos critérios, elas têm a permissão de aplicar as normas de IFRS para as suas demonstrações financeiras consolidadas. Então, de acordo com a regulamentação atual, uma empresa ela pode usar voluntariamente as normas IFRS se atenderem a alguns critérios, né? Por exemplo, se a empresa ela divulga seu relatório anual de valores mobiliários, informações sobre esforços específicos para garantir que as demonstrações financeiras consolidadas estejam preparadas de acordo com as IFRS designadas. E aqui nós temos o número de empresas listadas que adotam voluntariamente as IFRS no Japão. Então, de acordo com a Bolsa de Valores de Tóquio, esse número é de 115. Mas, além disso, 22 empresas elas divulgaram que elas estão planejando adotar essas normas IFRS. Então, o número de adoção voluntárias às IFRS elas vem aumentando consistentemente no Japão. Regras contábeis. Começando pelo ano fiscal. Então, as empresas japonesas, elas selecionam o ano fiscal quando começam as suas operações no Japão. Então, o ano fiscal pode ser adotar o calendário do ano civil ou outro período, desde que não exceda 12 meses. E uma filial, ela normalmente adota o mesmo ano fiscal que a sua sede. Normas contábeis. Então, as empresas japonesas e estrangeiras, elas devem escolher uma de 4 estruturas de relatório financeiro que são aceitas. São elas as normas, a primeira, né, que é a norma IFRS, a segunda, o GAP, o GAAP japonês, a terceira, normas internacionais modificadas do Japão, e a quarta, o GAAP dos Estados Unidos. Então, as pequenas e médias empresas geralmente usam o GAAP japonês como a estrutura de contabilidade. Os organismos contábeis são o BAC, o ASBJ, o JCPA,
e a FASF, FASF. A estrutura das contas. Então, o Código Comercial ele indica toda a regulamentação a ser seguida por uma sociedade de responsabilidade limitada para a preparação de seu relatório anual e do seu apêndice. Então, esse relatório anual ele deve ser submetido à Assembleia Geral dos Acionistas e deve incluir o balanço e a declaração de receita. As obrigações de publicação. Então, somente aquelas empresas com ações na Bolsa de Valores é que precisam publicar seus demonstrativos. Então, segundo a lei lá, que tem lá, né, que é a Lei de Tributos Transferíveis e a Lei de Câmbio, esses inscritos eles devem preencher os relatórios anuais e bianuais junto ao Ministério das Finanças, bem como uma cópia do câmbio externo na qual os títulos eles são transferíveis. Onde esses títulos transferíveis eles são registrados. E os órgãos profissionais são o JCPA, Instituto Japonês de Especialistas Contábeis Certificados. Regras contábeis. Continuação, né? A certificação e a auditoria. Então, empresas com mais de 50 milhões de ienes de capital social ou 20 bilhões de ienes ou mais passivos, elas são obrigadas a nomear um auditor externo, ou seja, um contador público certificado ou uma empresa de auditoria e devem se submeter a uma auditoria baseada na lei das sociedades, assim como as empresas cotadas nas ações japonesas. As alíquotas de tributação. Então, a natureza do imposto é imposto sobre o consumo e ela apresenta uma taxa padrão de 8%, sendo que desses 8%, 6,3% é de imposto nacional e 1,7% é de imposto local. Mas haverá um aumento, né? Ou melhor, houve um aumento dessa taxa a partir de outubro de 2019. Imposto sobre as empresas. Então, o imposto sobre as empresas é de 15% para os primeiros 8 milhões de ienes e 23,4% para as empresas com mais de 8 milhões de ienes. Mas esse valor ele foi reduzido a 23,2% para o ano fiscal, com início a partir ou depois do dia 1º de abril de 2018. E a alíquota para as empresas estrangeiras. Então, as empresas estrangeiras, geralmente, elas são taxadas somente em cima da renda de origem japonesa dentro das normas de taxas corporativas e a tributação sobre ganhos de capital. Então, os ganhos de capital eles são tributados como renda normal à taxa padrão de imposto sobre as empresas. Já as perdas de capital podem geralmente ser objeto de dedução fiscal. Então, o imposto de capital ele está incluído nos impostos aplicados aos habitantes locais e às empresas locais. Então, uma empresa não residente ela é submetida ao imposto corporativo japonês aplicado em qualquer ganho adquirido sobre as transferências de ações em uma empresa japonesa e deduções e os créditos fiscais. Então, no início do ano fiscal, as empresas elas devem solicitar um formulário. Esse formulário ele é denominado de retorno azul, para que elas possam requerer benefícios fiscais, que incluem deduções relativas às despesas empresariais, transferências para o futuro prejuízo fiscal, depreciação acelerada e etc. Então, vários incentivos fiscais eles estão disponíveis para determinadas atividades empresariais, como, por exemplo, investimento em ativos para melhoria de produtividade, aumento de vencimentos, entre outros. E aqui não está para ver direitinho, mas é os impostos sobre as rendas das pessoas. Então, todas as pessoas que possuem renda no Japão, independentemente da sua nacionalidade, elas estão sujeitas à lei de tributos, devendo pagar uma determinada porção do imposto. Mas o imposto a ser pago pelo estrangeiro está dividido conforme a sua duração de permanência no país. Então, no caso do japonês, ou melhor, no caso do estrangeiro, ele está residente no Japão, então ele vai pagar
a mesma proporção que seria paga por um japonês. Em caso do não residente, o imposto cobrado será de 20% sobre o salário a receber. Contribuições do JICPA. Então, dentre essas contribuições, nós podemos citar o seu apoio ao conjunto de padrões contábeis de alta qualidade, implementação de várias medidas para contribuir para a promoção da adoção do IFRS no Japão, além de discutir questões relacionadas ao IFRS em seus comitês e fornecer comentários e contribuições ao ASBJ e ao IASB. Ações disciplinares e sanções aos CPAs. Então, os contadores públicos certificados, eles estão sujeitos a ações disciplinares pelo JICPA, quando eles forem penalizados por leis e regulamentos, quando eles tiverem cometido qualquer ato que possa prejudicar a reputação dos CPAs e quando não tiverem exercido o cuidado razoável ao expressar opiniões de auditoria. Os tipos de ações disciplinares. Então, nós temos a reprimenda, a suspensão dos direitos de filiação por um determinado período, recomendação de retirada da filiação e solicitação das ações administrativas. Então, além das ações disciplinares tomadas pelo Instituto, os CPAs, né, que são os contadores públicos certificados, e as empresas de auditoria, elas também estão sujeitas àquelas impostas pela FSA, que podem incluir o cancelamento do registro, ordem de pagamento de sobretaxa ou suspensão dos serviços como CPAs. Iniciativas globais. Então, o JICPA, ele tem sido um dos principais membros dessas organizações aqui e tem contribuído para o desenvolvimento da profissão da contabilidade em todo o mundo. Então, o Instituto ele tem representantes e muitos conselhos e comitês das seguintes organizações, começando aqui pelo IFAC. Então, o JICPA é um membro fundador do IFAC. O Instituto está comprometido em auxiliar as atividades do IFAC e fornecer informações sobre rascunhos de exposição e outros pronunciamentos publicados pelo IFAC. Fundação IFRS e IASB. Então, o JICPA ele contribui para várias atividades conduzidas pelo IASB, incluindo a captação de recursos e desenvolvimento do IFRS. O IASB do JICPA é o órgão que considera os rascunhos de exposição e outros materiais publicados pelo IASB para contribuir para o desenvolvimento de um único conjunto de padrões de contabilidade globais de alta qualidade. O CAPA. Como um dos membros fundadores e executivos principais da Federação de Contadores da Ásia e do Pacífico, que é o CAPA, a JICPA tem sido fundamental nas atividades da CAPA para desenvolver e aprimorar a profissão de contabilidade na região Ásia-Pacífico. E o GAA. O JICPA ele é um membro fundador do GAA, que é uma aliança de 10 órgãos profissionais de contabilidade líderes em mercados de capital significativos. Então, reunidos para promover serviços de qualidade, compartilhar informações e colaborar em questões internacionais e importantes. E, por fim, a AFA. Como membro associado da Federação de Contadores da ASEAN, a JICPA ela compartilha a missão da AFA de desenvolver e promover a profissão de contabilidade na região do Sudeste Asiático em apoio ao desenvolvimento socioeconômico da região. Agora eu vou falar um pouco sobre o estabelecimento de normas relativas à ética profissional. Então, os padrões relativos à ética profissional que os contadores públicos certificados no Japão devem cumprir estão estipulados por leis e regulamentos
e regras práticas estabelecidas por associações. Então, as regras éticas da associação, elas baseiam-se no Código Internacional de Ética, publicado pelo Conselho de Normas Internacionais de Ética para Contadores da Fundação Internacional de Ética e Auditoria, que é conhecida pela sigla IFEA. Então, para garantir que as normas relativas à ética profissional sejam devidamente compreendidas e aplicadas, né, de forma eficaz, a associação ela publica orientações práticas sobre as regras éticas e exige que os membros eles realizem cursos de formação anuais com ética como uma unidade obrigatória. Então, eles são obrigados a ver essas orientações de ética sobre ética. Então, além disso, é estabelecida uma linha direta de ética e publicada uma lista de verificação de independência do auditor para fornecer suporte em relação à ética profissional dos negócios. Então, considerações finais. O Instituto Japonês de Contadores é uma organização fundamental no campo da contabilidade no Japão, e ele desempenha um papel crucial na manutenção e promoção de altos padrões de prática contábil e auditoria. Então, é uma instituição vital para a profissão contábil no Japão, garantindo a qualidade, a ética e a competência dos profissionais contábeis. Então, através de sua liderança e iniciativas, o JCPA ele contribui significativamente para a confiança do público nas informações financeiras, bem como o desenvolvimento contínuo da profissão contábil. Então, aqui estão as referências que nós utilizamos durante a nossa pesquisa. E então, é isso. Então, eu agradeço pela atenção de vocês e aqui estão nossos contatos para esclarecimento de dúvidas. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.